Bom. Tá. Então, boa tarde a todos, né? Já fazia um tempinho que a gente não estava vindo aqui. Inclusive, eu passei por alguns momentos assim muito complicados em relação à saúde, né? E talvez por isso deve ter sido um dos motivos que a gente ficou um tempo sem se encontrar. Mas a gente traz aquele abraço fraterno da casa de Eurípides, a casa co-irmã, filho desta casa, né? Que hoje, com seus 48 anos de atividade, de fundação, estamos tentando levar o Evangelho para aquela nossa comunidade lá de Jacarepaguá, bairro da Taquara, onde a gente tem o nosso trabalho que eu chamo de laboratório espiritual, né? Junto com aqueles nossos companheiros encarnados e desencarnados que conosco trabalham na seara espírita. O tema que foi proposto hoje para nós aqui é o amor e suas dimensões. Então, o tema é muito amplo, e eu tentei dividir essas dimensões em 5 grupos, que talvez, não sei se o tempo vai dar, mas nós vamos tentar articular, debater, refletir algumas questões em relação ao amor, em vários ângulos, com várias maneiras diferentes de encarar o amor, inclusive com o nosso primitivismo, com o nosso materialismo, a nossa visão materialista do amor e a visão fraternal do amor, que foi colocada pura e de maneira simples por Jesus. Apesar que a palavra amor, ela é um verbete, como alguns estudiosos da língua portuguesa afirmam, é um verbete assim polissêmico, que pode ter várias interpretações, dependendo do momento em que você está trabalhando com esse vocábulo, pode ter várias interpretações. Isso realmente acontece. O amor pode ter várias faixas de entendimento e até mesmo de sentimento. E é isso que nós vamos tentar ver isso aqui à luz da doutrina espírita. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e no finalzinho, nós vamos pegar alguns trechos do que Kardec coloca como a lei de amor, no capítulo 11 do Evangelho, quando 3 amigos espirituais, Fenelon, eu até anotei aqui, Fenelon é um deles, Lázaro e Samson, colocam as suas opiniões no último item do capítulo 11, nas instruções dos espíritos, desses espíritos falando sobre o amor. E é totalmente diferente daquele amor que nós pensamos que temos, né? Porque a gente ainda está muito longe ainda desse entendimento pleno do amor de Jesus, muito longe, mas já começamos. O importante é começar, a iniciar. Então eu dividi essas dimensões em 5 eixos que nós vamos comentar aqui. O amor do egoísta, que é o que mais impera na face da Terra. O amor sexual, inclusive, não sei se vocês perceberam, principalmente os americanos, eles fazem uma conotação do amor com um ato sexual. Eles usam uma expressão em inglês chamada making love, fazer amor, destruindo completamente o sentido maior da palavra amor. Isso aí, depende da cultura, né, de cada região, mas na Europa também encontramos muito isso, mas destruindo a palavra com aquele magnetismo maravilhoso do amor, making love. Eu acho que é o fundo do poço onde nós chegamos em relação ao desprezo dessa palavra maior, que ainda não é entendida por nós. Por isso talvez aconteça isso, né? Nós não entendemos ainda o significado da palavra amor. O amor racional, desde a história de Sócrates, Platão, nós vamos comentar isso aqui também. O amor doação, onde Jesus é a figura máxima, onde temos também Santo Agostinho, o próprio patrono desta casa, que eu aprendi a amar através dos livros que me emprestaram, e até a nossa casa hoje faz uma peça sobre a vida dele, né? Quem não viu,
está perdendo, né? A nossa casa já montou e já apresentou aqui, nesse palco aqui, uma peça sobre Fabiano de Cristo. E eu aprendi a amar Fabiano com os livros que vocês passavam para mim. Pouca coisa a princípio, né? E depois a gente foi compreendendo a figura desse espírito onde a palavra amor tem o sentido de doação, como o nosso Bezerra. Ah, mas esses espíritos estão tão longe da gente. Ah, então vamos pegar um mais perto, Chico Xavier. Está pertinho da gente. Desencarnou em 92, estava ali do lado da gente. A única diferença do Chico para a gente é que ele fazia aquilo que ele lia e que recebia dos espíritos. Ele cumpria, ele fazia aquilo que recomendava a ele. Nós frequentamos casas espíritas, somos trabalhadores, alguns médiuns, evangelizadores, somos simpatizantes pela doutrina, outros, mas não praticamos o Evangelho. Aliás, esse vai ser o tema do próximo encontro sobre Eurípides, a se realizar em maio, lá na casa de Eurípides, no aniversário do nosso patrono, daquele encontro que Eurípides em sonho teve com Jesus, quando ele iniciou, a partir desse fato, o seu trabalho incessante na doutrina espírita. Ele dorme, estava tão cansado, dormiu, se desprendeu do corpo, o espírito foi subindo, 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 até que ele se encontra com Jesus. Jesus chorando. Essa cena está no livro de Eurípides, O Homem e a Missão, que talvez seja o livro biográfico mais fiel à vida de Eurípides. Hoje já tem vários, né, que falam sobre a obra de Eurípides, mas esse livro de Corina Novellino, chamado Eurípides, O Homem e a Missão, traz essa cena em que Eurípides então se encontra com Jesus e pergunta a Jesus por que ele está chorando pelos aqueles que não acreditam no seu evangelho. Aí Jesus responde que não são por esses, porque alguns são ignorantes, alguns não tiveram a oportunidade de conhecer os seus ensinamentos, mas ele chorava por aqueles que conhecem bem o seu evangelho, mas não o praticam. Esse vai ser o nosso tema do próximo encontro de Eurípides, que é um alerta para todos nós que somos espíritas, trabalhadores da seara da doutrina espírita. Nos dizemos espíritas, trabalhadores espíritas, mas no momento em que devemos sinalizar o bem, trabalhar no bem, dar o exemplo do bem, nós nos desviamos do caminho, perdendo uma oportunidade de trabalhar, de divulgar a doutrina, ou de ser aquele farol sinalizador, como convida muitas vezes o nosso querido Divaldo, em várias palestras que ele faz por aí, quando ele nos alerta para sermos faróis sinalizadores da verdade através dos nossos atos, da nossa postura no dia a dia. Certa vez eu até comentei aqui nessa casa que ser espírita dentro da casa espírita é fácil. Aqui dentro é fácil. A partir do momento que a gente entra por aquela porta, uma vibração energética, magnética nos envolve, protegendo até de entidades infelizes que desejam e ardentemente a destruição da casa. Mas elas ficam lá fora, elas não conseguem entrar aqui. Por isso que nós nos sentimos bem numa casa espírita. A alegria, a vontade de viver renasce em nosso coração, a leveza do ar. Isso tudo é contagiante, devido à proteção e à influenciação magnética positiva que nos envolve. Então, ser espírita aqui dentro é muito fácil. Mas nós somos faróis sinalizadores, sim, como diz o Divaldo. E lá fora é que devemos fazer o nosso trabalho sincero. No trabalho, na rua, na fila do banco, do supermercado, no trânsito, mas principalmente dentro de casa, onde eu costumo dizer que é o local mais difícil de ser espírita, é dentro da nossa casa. Porque ali não existem máscaras, né? Ali todos nos conhecem, todos sabem quem nós somos. Portanto, ali que se deve realmente iniciar o nosso trabalho, junto com os nossos entes queridos, em geral, inimigos reencarnados.
pela bênção do esquecimento, graças a Deus. Tendo a oportunidade de nos amar, de nos aproximarmos, de amparar aquele espírito que no passado recente ou remoto, possivelmente desviamos do caminho do bem. Às vezes são aqueles filhos difíceis, esposas ou maridos, incompreensíveis. Mas isso não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, e através da prática do amor verdadeiro, nós vamos acertando essas arestas que ficaram muito afiadas no passado, recebendo aquele espírito como uma criança completamente indefesa, para que possamos ajudá-la a crescer, a progredir e a evoluir em relação à vida infinita que espera a cada um de nós, espíritos imortais. Essa é a função do pai, do educador, daquele que evangeliza, começando dentro do lar. E o amor verdadeiro tem que ser colocado exatamente dentro do lar, até mesmo com a ajuda do culto do lar, do culto doméstico do lar, que devemos fazer, complementando tudo isso que recebemos aqui na Casa Espírita. E com essa pequena receitinha de bolo, nós vamos conseguir envolver aqueles entes amados, encarnados e desencarnados, que convivem conosco dentro da nossa casa. Espíritos serão trazidos para ouvir o Evangelho conosco, envolvendo com amor aqueles que nós chamamos de obsessores. Envolver com amor para que eles nos consigam nos perdoar, como aconteceu com o próprio Divaldo. Aquelas crianças que ele coloca lá na mansão do caminho, lá na Bahia, lá em Salvador, não chegaram lá por acaso, não. Cada uma tem uma história, cada uma tem uma história. E muitas delas, envolvidas com obsessores ferrenhos, mas que se renderam ao amor do trabalho da equipe de Divaldo Pereira Franco. Inclusive o mais violento de todos, na certeza que aquela criança nunca iria chegar àquele colégio, aquele educandário, aquela creche, o nome que vocês queiram dar, no lar lá dos Divaldo. Criança feia, ninguém queria adotar. Divaldo pegou com carinho, com amor, e educou com muito carinho. Certa vez, numa reunião mediúnica, esse espírito obsessor, que era filho, em última encarnação dessa criança, que hoje era uma menina totalmente deformada, se rende ao amor de Divaldo, pedindo perdão por tudo aquilo que ele realizou com a sua ex-mãe na encarnação passada. E se prontificou a partir dali de ser um grande trabalhador na sua seara. Portanto, somente o amor é que pode envolver e perdoar com sinceridade os nossos atos falhos, errôneos do nosso passado. E todos nós temos. Todos. Porque se nós estamos na Terra, num planeta de provas e expiações, nós não somos espíritos de alta hierarquia espiritual. Não somos, não. Somos espíritos devedores, com muitos erros, com muitos compromissos a serem refeitos em relação àqueles que nós prejudicamos. Talvez, muitas vezes por ignorância, mas outras vezes para conseguir o poder, conseguir riqueza. E assim a gente se vê perdido no mundo de provas e expiações, de choro e ranger de dente, como está no Evangelho. Por isso que, devido à nossa situação também complicada, a nossa situação espiritual, ainda muito aquém daquilo que a gente gostaria de estar, estamos ainda aprendendo a praticar o bem, aprendendo a amar, aprendendo a ser simpático, pelo menos com o nosso próximo mais próximo, que é aquele que nos cerca, principalmente dentro do nosso lar. Enquanto estivermos nessa situação que Emmanuel chama de crianças espirituais,
nós ainda teremos muitas, mas muitas dificuldades para entender e praticar o verbo amar. Está tão longe da gente a plenitude máxima desse verbo. Por isso nós vamos começar pela dimensão 1, que nós vamos chamar do amor egoísta. O amor quase que material, egocêntrico. É o amor do meu, é meu, eu vou proteger aquilo que é meu, cercado numa bolha de proteção, e só aqueles que estão talvez dentro do eixo familiar é que são amparados por vocês, ou por nós. Nossa situação ainda é assim. A gente não consegue expandir esse amor para fora dessa bolha que nós chamamos lar, do amparo doméstico. Não. O meu filho terá tudo, a minha família terá tudo. Inclusive existem comunidades que vivem assim, países que vivem assim, que nós não vamos entrar nesse contexto, porque eu não gostaria de provocar até milindres nesse sentido, mas tem determinadas regiões do nosso planeta, verdadeiros países desenvolvidos que ainda pensam dessa maneira. Proteger o que é nosso, ajudar aqueles lá de fora se pudermos, ou se tiver vantagens econômicas ou políticas, porque eles só farão isso se tiverem alguma coisa em troca. Realmente tudo que vai de encontro à expressão amar, tudo. E esse amor egoísta, pesquisando no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita também tem muita coisa em relação às dimensões do amor, nós vemos esse amor ligado ao sentido de posse e de materialismo, como já falamos. Às vezes até por animais de estimação, gatos, cachorros, o sentido de posse, sem falar dos filhos, né? E lembrar que como nós estamos hoje na situação de pais, pai ou mãe, nós não somos dono dos nossos filhos. Às vezes os pais confundem com isso. O amor ao filho aperta tanto, aperta que sufoca e prejudica. Como diz o colega lá da faculdade, tem que dar corda na pipa, tem que dar corda lá na linha, né, da linha na pipa, perdão. Tem que dar linha na pipa, mas ficar de olho. Não é abandonar os filhos por aí. Mas se você educou com responsabilidade, se você educou dentro dos padrões morais, você vai ficar tranquilo em relação à sua criação e com o que o seu filho aprendeu. Mas ficar de olho, monitorar, estar sempre presente, sair, perguntar para onde vai, que horas vai voltar, cuidado, tal, quer que eu pegue e tal. Ficar monitorando, participando, mas não apertar, abraçar, que sufoca. E às vezes o efeito colateral não será tão desejável como a gente gostaria. Amar não é posse. Nós, pais, hoje temos a responsabilidade enviada diretamente por Deus de ajudar aquele espírito que nós prejudicamos lá atrás, que hoje é o nosso filho, a nossa filha, de crescer espiritualmente. Na verdade, eles são nossos irmãos. E alguns até mais velhos que a gente, espiritualmente falando. Alguns são até mais velhos. E outros vêm até para nos ajudar. Alguns filhos chegam até para ajudar os pais, que são muito mais complicados que a gente possa imaginar. Então, o sentido de amor não é de posse. Você pode amar os seus discos, os seus livros, mas pode emprestar. Por que não? Eu já passei por essa fase de não emprestar disco e nem livro. Agora que já perdi tudo, né? Agora pode levar o que quiser. Os meus melhores livros espíritas sumiram todos. Bom, pelo menos está sendo lido, né? Está sendo usado, que tenha bom uso. Os meus velhos LPs, então, já sumiu tudo. Agora, na era do CD, também sumiu tudo de novo. Espero que alguém esteja escutando e gostando das minhas músicas. Mas ninguém é dono de nada. E depois que a gente desencarnar, não vai levar nada, né? Agora eu estava lendo nessa semana numa revista que tem um milionário lá em São Paulo que vai enterrar o carro dele, né? É brincadeira, rapaz. Eu vou te contar. Eu poderia desencarnar sem ler essa notícia. Ele vai enterrar um carro de $1 milhão. Cara. É brincadeira. Olha, não sei, eu fico imaginando esses espíritos quando chegam no plano espiritual, né?
a surpresa deles no plano espiritual. Deve ser... deixa para lá. Vai chegar o momento que esses espíritos vão crescer, né? Vão crescer e vão acordar. A violência também está ligada a esse amor egoísta. Devido a essa posse, esse sentido de posse, de deter as coisas materiais, isso gera até brigas, violência, até entre países, como a gente está vendo aí. Até entre países, porque a liberdade que uma determinada nação aí no norte, né, diz que a liberdade só vai existir naquela região, como em outras, que eles já fizeram a mesma coisa, através da conquista material daquela região e através da violência. Eles nunca tentaram chegar à paz sem a violência, até porque o dia que no mundo, no nosso planeta, não existir mais guerras, esses países, não só esse lá de cima, mas outros periféricos, vão falir porque não vão conseguir mais vender armas. Então, quando não tem guerras, guerrilhas, brigas entre tribos, entre cidades, países, eles fomentam para poder vender as suas armas. O dia que não tiver mais nada disso, eles vão ter que inventar outra coisa para se enriquecer. Certa vez, sobre esse problema do militarismo, das conquistas, né, que começou há pouco tempo atrás, na Guerra do Golfo, da conquista do Afeganistão, tudo em nome da paz, da democracia, tudo mentira, por causa do petróleo. E se a gente não abrir o olho, futuramente será no Brasil por causa da água. Isso foi uma palestra que eu vi na Escola Superior de Guerra, num convite que nós recebemos da faculdade para participar desse seminário, onde os militares estão apavorados com o futuro próximo. Hoje é petróleo, mas no amanhã vai ser a água. E o Brasil são um dos poucos países do mundo que tem boa parte, um bom percentual da sua água pura e limpa para beber. E tudo monitorado pelos satélites que passam quase que hora em hora em cima do nosso país. Eles sabem exatamente onde estão as coisas. Então, isso é um problema sério que alguns militares já estão preocupados com o futuro. Então, esse pessoal, né, sempre envolvidos com conflitos, parece que tem prazer de fomentar os conflitos. Quando a gente pensa que já vai ficar calmo, não inventa uma guerra ali, outra aqui. Foi na Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo, já tem tempo isso, né? 81, década de 80 isso. Início da década de 80. Não, início da década de 90, né? Início da década de 90. O Divaldo estava aqui no Rio naquelas semanas que ele realiza, né, na venda de livros, de palestras, que ele faz sempre no mês de agosto, né, para setembro, por aí. E nessa época ele estava aqui no Rio de Janeiro, indo para a Barra, na Avenida Ayrton Senna, então ele viu um outdoor da revista Veja. Capa da revista Veja era a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. E ele, com alguns companheiros nossos lá do SEJA, da Joana de Ângeles, que sempre ajudou, junto com Maria Angélica também, e o pessoal do MAP, Movimento Amor ao Próximo, seu Ivan, né, sempre convidam o Divaldo para estar aqui para promover essas semanas, né, a palestra que ele faz lá no Citibank Hall, naquela área ali. E ele comentando com os nossos companheiros ali no carro, vendo o outdoor, a capa da Veja, o soldado americano completamente armado, com seu traje de guerra. Aí o Divaldo parou e falou assim: olha, vocês estão vendo essa foto aí? Não parece com o traje daqueles conquistadores, daqueles que lutavam na Idade Média pela divulgação do cristianismo? Repara o traje, armaduras, né, parece que são verdadeiras armaduras, escudos protetores, né, o joelho também protegido. Parecia que ele era aquele soldado medieval da Idade Média. E aí o Divaldo, mas não é por acaso não, que a maioria dos habitantes americanos são reencarnações daquele povo lá do centro da Europa, extremamente brigador, violento,
que estão reencarnando ali. Não é à toa que de vez em quando sai um aí, sai dando tiro em todo mundo, várias vezes. Até porque uma vez a gente falando sobre a lei do perdão, a lei do amor, enquanto os Estados Unidos manter a pena de morte, que graças a Deus ainda não existe no Brasil, mas tem muita gente lá em Brasília querendo fomentar essa ideia, mas por enquanto ainda não vingou, e espero que não. Mas enquanto os Estados Unidos não tirar de alguns estados americanos a pena de morte, esses acontecimentos irão aumentar. Pelo seguinte, isso na visão espírita, e quem nos falou foi um palestrante lá na casa de Eurípides, e eu achei muito racional o pensamento dele vinculado à doutrina espírita. Nós sabemos que não existe a morte. E quando você condena um criminoso à morte, você não está matando aquele criminoso, ele vai continuar vivo. E você está tirando dele, mesmo que seja um percentual muito ínfimo, a oportunidade dele cair em si e pedir perdão. Você está aniquilando qualquer oportunidade que esse espírito tenha de repensar na sua trajetória, nas violências que ele cometeu, nas atitudes indignas que ele realizou. Então, a expressão que ele usou foi exatamente essa: estamos construindo um novo obsessor. Quando você mata um espírito na situação que aquele criminoso se encontra, no ápice da sua loucura, você está criando um novo obsessor. Vários se aproximam de outros que estão encarnados, que têm a mesma sintonia mental, aí você vê esses acontecimentos que acontecem, que nós vemos nos jornais, na mídia, na televisão, no jornal. Do nada, dentro do cinema, de um teatro, dentro da escola, na rua, no supermercado, o cara pega uma metralhadora e sai matando todo mundo. É devido a esses problemas invisíveis que eles não acreditam, não aceitam, mas que existem, envolvendo toda a comunidade dos Estados Unidos. E mais, os habitantes americanos, quase na sua totalidade hoje, são reencarnações daqueles bárbaros e de muitos habitantes do centro da Europa na época da Idade Média. Pessoas brutalizadas pela ignorância, que matavam muitos por prazer, muitos por vingança. A marra ali, ninguém conhecia essa expressão, não existia. A vingança a todo instante. Matou, vai ter que morrer, lei de talião. Então são esses que estão hoje. E ainda outra observação do Divaldo: se vocês observarem que esses que nós falamos do centro da Europa são os romanos, esse é o detalhe, são os romanos reencarnados nos Estados Unidos. O traje então ele já vem lá de Roma, passa pela Idade Média e chega nos Estados Unidos. E o traje do soldado romano é mais idêntico ainda dos trajes dos soldados americanos de hoje. E os problemas que os americanos estão enfrentando, geograficamente falando, eram os mesmos que Roma enfrentava prestes à sua bancarrota. Repararam esse detalhe? Os mesmos problemas, nas mesmas cidades, nos mesmos povos, são aqueles que estão atormentando os americanos de hoje. A história, ela faz assim, ó. Ela sobe, desce e conta a história de um país dessa maneira. Está no apogeu, cai, depois sobe de novo, desce, sobe. A história é assim. E é essa armadilha que o americano está se encontrando hoje. E na visão espírita fica mais fácil. O Divaldo acertou na mosca. Na mosca. Isso ele falou já no início de 90, através de uma capa da revista Veja. O traje do soldado americano é igualzinho, semelhante, com as mesmas proteções do corpo, da perna, da cabeça de um soldado americano. E os conflitos são nos mesmos lugares. E eles não entenderam ainda, né, que através do amor, talvez o efeito seria muito melhor
do que através do medo, da guerra, da luta, da destruição, porque tem os efeitos colaterais. Tem sim, e alguns já aconteceram, e outros advirão. É a lei de ação e reação. Não é com a violência, porque eles alegam isso, né? Você colocando soldados, impondo o medo, o terror, o pessoal vai ficar em paz. Não é assim que funciona não, gente. Aliás, a história de Israel com a Palestina é milenar, né? Então isso é a prova maior que não é assim que se resolve as coisas. Aliás, o povo de Israel, antes até do advento de Jesus, nunca tiveram um momento de paz. Desde que eram prisioneiros dos egípcios, com a chegada de Moisés, nunca tiveram um momento de paz absoluta. E não aprenderam ainda que não é revidando, não é matando, não é se vingando, que vai conseguir a paz que tanto almejam. Eu tenho certeza que nós estamos atravessando um momento de transição planetária. Seremos em breve um planeta de regeneração, onde o mal não vai acabar. O mal não acaba, mas diminuirá tremendamente. Vai diminuir muito. O amor vai crescer mais. Não no padrão como a gente deseja, ao critério segundo os moldes de Jesus, mas estaremos bem perto. O mal ainda existirá, mas num nível muito menor, porque hoje o mal está lá em cima, o bem está aqui, a prática do amor está aqui. Aos pouquinhos as coisas vão mudando, gente, até que o mal vai desaparecer completamente da face da terra, completamente. O amor egoísta, juntamente com o amor sexual, que eu comentei aqui antes, envolvendo o sexo para vender, o marketing descobriu que desenvolvendo materiais de propaganda envolvendo o sexo, vende mais fácil, com mais facilidade. Desde um chinelo de dedo até um shampoo na cabeça, você vende qualquer coisa apelando para o sexo. E aí vem a doutrina espírita respondendo isso. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, e no livro Sexo e Destino, também encontramos determinadas observações sobre isso, podemos concluir que todos os homens encarnados e desencarnados que vivem à margem ou próximo à crosta terrestre ou dentro do nosso planeta, encarnados, todos nós temos sérios problemas relacionados ao sexo, de tempos de trás, lá de trás, que continua até hoje. Emmanuel é taxativo. Todos que estamos encarnados no planeta Terra, todos temos sérios problemas na área sexual. E parece que o marketing descobriu isso. E usa essa ferramenta com muita destreza, com muita sabedoria, para vender o seu material, fazer a sua propaganda, sua publicidade, vender o seu produto, lucrar com o sexo. E isso hoje, devido aos tempos que mudaram, né? Porque a moral de hoje é diferente da moral de 10 anos atrás. Determinadas novelas que a gente vê aí na televisão, até comerciais, há 10, 15 anos atrás não iriam ao ar. Então não vou comentar aqui se foi para melhor ou para pior, mas a moral está mudando. A ética não muda. A ética de Sócrates, Platão, aquilo que Sócrates falava em relação ao amor racional, ao amor universal, aquilo não muda. O que é certo e errado, ética não muda, mas a moral muda, com os costumes, vai mudando as coisas. Não vou discutir aqui se está para bom ou para ruim, mas que mudou, mudou. E determinadas coisas que vemos hoje na rua, na televisão, não estaria no ar, não veríamos na rua, acontecendo na rua, há 15, 20 anos atrás. Está mudando. E o marketing, se aproveitando disso, vai colocando os seus produtos, vendendo os seus produtos, explorando um problema que todos nós temos, dificuldades que vêm lá de trás, muito lá de trás, resquícios
do nosso passado delituoso. Todos nós temos sérios problemas na área sexual. E isso tem que ser trabalhado, tem que ser muito trabalhado. E aí também que nós nos confundimos o sexo com o amor. Não tem nada a ver. O sexo possessivo, carnal, material, ofende até nós, seres humanos, na maneira como vem sendo comentado, discutido, mostrado. Não é aquele amor fraternal que todos nós deveríamos ter para com o próximo. É colocar no chão e pisar tudo aquilo que foi colocado por Jesus e por esses espíritos, que eu considero espíritos em amor de doação, desses que nós citamos aqui. É jogar no chão, cuspir em cima e pisar. É a parte mais deletéria da energia sexual do amor, que é uma energia muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Inclusive, alguns trabalhadores da seara espírita, médiuns, muitos deles canalizam a sua energia sexual para a mediunidade, para potencializar a mediunidade. Então, é um dos chakras nossos, um dos chakras que nós temos em relação à energia sexual. E se não for bem utilizada, se for jogada na sarjeta, parecendo até verdadeiros animais irracionais, aí realmente a conquista de um mundo melhor vai demorar, vai demorar. Porque se nós desejamos a ascensão do planeta, a moral dos homens que aqui estão deverão acompanhar também esse desejo. E no momento estamos passando por momentos muito difíceis, situações muito difíceis, envolvendo a moral de todos nós. Porque talvez nesse momento de transição isso seja possível, até porque está sendo dada a oportunidade a muitos espíritos imperfeitos a terem a sua oportunidade última de permanecerem no planeta Terra. Muitos espíritos reencarnando com esse compromisso, mas não estão aproveitando. Quando desencarnar, para não perturbar a evolução do planeta, serão afastados para um outro orbe, para ali dar continuidade à sua evolução, sem prejudicar a nossa. Então, nós acreditamos realmente que com a chegada desses espíritos de grande hierarquia espiritual, que estão chegando para nos ajudar no processo de regeneração, conforme o tempo for passando, esses espíritos que ainda têm o prazer de fazer o mal, não mais irão reencarnar. E talvez os miasmas negativos que ainda envolvem o nosso planeta, enegrecendo numa visão espacial, como diz André Luiz, a Terra vista do plano espiritual, ainda é, em determinados locais do planeta Terra, regiões negras, enegrecidas pelos pensamentos mais baixos do ser humano. Então, com o tempo, isso vai clarear. Esses espíritos serão retirados, outros chegarão e, finalmente, chegaremos ao estágio de regeneração. No final do 3º milênio, não é agora. O 3º milênio acaba no ano 3000. Então, até lá, teremos muito que trabalhar, muito que reencarnar, muito que se melhorar para poder acompanhar a evolução desse planeta aqui. Portanto, o amor racional, como nós falamos de Sócrates, Sócrates foi, comparando um pouquinho, mal comparando com Jesus, Sócrates também não escreveu nada, que Jesus também não escreveu nada. Quem escreveu foram os apóstolos. Sócrates também não escreveu nada. Platão é que escrevia alguma coisinha, como discípulo dele, anotava lá, escreveu algumas coisas, algumas obras, falando sobre o seu mestre. E Sócrates tinha essa visão do amor racional, que foi tempos e tempos depois, acompanhados por Rousseau, quando ele chamava isso de amor universal ou amor da natureza, envolvendo a natureza,
que depois Pestalozzi chama de amor natural. Amor natural, onde está em todos os lugares, tudo é presença de Deus, tudo é amor de Deus. E foi através de Rousseau, passando por Pestalozzi, que nós chegamos a Kardec. Veja só, por isso que nós estamos aqui hoje também. Graças a Rousseau, Pestalozzi, Kardec vai estudar com Pestalozzi, Kardec volta trazendo toda essa bagagem do amor universal, sem divisões de raça, credo, religião, nada disso. A cabeça de Kardec era muito legal, apesar de ter pais, alguns voltados para o protestantismo, trabalhando com Pestalozzi, que se dizia protestante também, mas os dois tinham uma cabeça muito legal, bem aberta mesmo, para as coisas relacionadas a Deus. E não é por acaso que Kardec foi eleito por Jesus como sendo aquele que deveria nos dar a codificação, trazer o Consolador prometido. E não foi por acaso que ele foi parar lá em Verdun, no castelo de Verdun, na Suíça, estudando com Pestalozzi a partir dos 8 anos de idade. Nada acontece por acaso. E qual era o mestre de Pestalozzi? Era Rousseau. Rousseau, que introduziu exatamente esse amor para a natureza, com Deus, o Deus presente em cada um de nós. Inclusive, quando eu estive em Sacramento, terra de Eurípides, visitando o trabalho da evangelização, que é realizado lá, né, pela sobrinha neta de Eurípides, a nossa querida Alzira, que está realizando esse trabalho junto com a equipe de Eurípides Barçanufo, em relação à evangelização de espíritos, preparando essa proposta para o 3º milênio. Ela me disse textualmente, no primeiro ano que eu estive lá: Marcos, se você não lê Rousseau, você não vai entender Eurípides. E aí eu aprendi então que lendo Rousseau, eu entendo Pestalozzi, eu entendo Kardec e vou entender Eurípides também. E ler Rousseau é difícil, hein? Quem já tentou ler sabe do que eu estou falando. É uma obra muito difícil, é uma literatura muito hermética, é um livro de ideias, é um livro muito difícil de ler. Mas se a gente tiver força, persistência e ler algumas obras de Rousseau, nós vamos ter essa continuidade, essa visão, essa linha do tempo bem lógica na nossa cabeça. Rousseau, Pestalozzi, Kardec e Eurípides. Até porque Eurípides, quando encarnado, antes de ser Eurípides, ele estava na França ao lado de Pestalozzi, como um filósofo suíço, né, que trabalhou ao lado de Pestalozzi na Revolução Helvética. Quem acha que a Suíça foi sempre aquele paraíso, aquela beleza de se viver, não era bem assim, não. Em meados do século XVIII, houve uma revolução lá, em que irmãos se degladiavam, muitos morreram, muitos órfãos. E Pestalozzi teve esse trabalho de recolher esses órfãos, educar esses órfãos, criar colônias de instrução, de ensino para essa garotada. E existia um filósofo suíço que estava ao lado dele. Alguém sabe quem era esse filósofo? Alguém sabe quem é esse filósofo? Que viveu com Pestalozzi, né? Lutou ao lado de Pestalozzi nessa Revolução Helvética, com H. Entre no Google, pesquisam lá, Revolução Helvética. Vocês não vão acreditar do que vão ler. Alguém falou aí. Lavater. Lavater, o filósofo Lavater, era Eurípides Barçanufo. Não é à toa que ele reencarna em Sacramento com todo o conhecimento pestaloziano. Ele nunca leu Pestalozzi. Aliás, ninguém leu Pestalozzi aqui, porque é outro livro difícil de ler. Não existe livros de Pestalozzi no Brasil. Existem biografias, assim. Lavater, ou Lavater, em francês, como queira. Era Eurípides Barçanufo. Aí que eu entendi tudo. Por que eu tinha que ler Rousseau? Porque Rousseau era o mestre de Pestalozzi e Eurípides trabalhando ali ao lado de Pestalozzi. Não acontece nada por acaso, né? Não acontece nada. Então esses espíritos, onde tinham o amor racional, lógico, Deus existe, Ele está presente na natureza e dentro de cada um de nós.
Hoje, através da doutrina, entendemos isso. E também outros que podemos colocar na aplicação desse amor racional, como Gandhi, o nosso querido Gandhi, que exemplificou através da postura ética, sem violência, mas com muito sofrimento, vencendo pela sua postura todo um domínio inglês durante séculos na Índia, através daquele amor que saía de dentro dele. Em relação ao amor doação, nós temos como ícone maior Jesus, incontestavelmente Jesus. E, aliás, muita coisa que ele falou não foi compreendida até hoje. Quando nós pegamos uma parte do Espiritismo para tentar explicar isso, como eu falei lá no capítulo 11 do Evangelho, a lei de amor, com o auxílio do espírito de Lázaro, ele cita Jesus, dizendo o seguinte: amemos os nossos inimigos. Até hoje a gente não consegue entender isso. Amar o meu inimigo? Se naquela época já era difícil de entender, porque existia a lei de Talião, a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Como é que eu vou perdoar o meu inimigo? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Mas não foi nessa expressão que Jesus quis dizer. De você se render ao seu inimigo, se entregando inocentemente. Não é isso. Inclusive eles comentam isso no Evangelho. Não é nesse sentido, não. Mas sim de você estar sempre disposto e pronto a perdoá-lo, que é outra coisa difícil. É outra palavra difícil. Perdão. Eu acho que o amor e o perdão só serão entendidos quando os dois estiverem juntos, um dentro do outro. E o que é que dizia Jesus, então, em relação a amar os inimigos? Não ter ódio para com eles, é difícil, né? Rancor, vingança, desejo de vingança. Não opor-se a uma reconciliação. Ele se arrepende, me perdoa, dá uma oportunidade. Não, esse cara já errou comigo uma vez e vai errar de novo. Eu não vou me reconciliar com ele. Erro nosso, porque nós conhecemos as leis, conhecemos os ensinamentos. Ora o tal do farol sinalizador aí. E nós não colocamos o Evangelho em prática. Mas que é difícil, até pela situação espiritual que nos encontramos. Mas isso é um exercício reencarnatório. A cada encarnação, uma nova experiência, uma nova oportunidade de colocar tudo isso em prática. Sem ódio, sem rancor, sem vingança, não opor-se à reconciliação. E desejar o bem ao seu inimigo. Que ele seja feliz, seja, mas não é de boca para fora, não. Que ele seja feliz e nunca retribuir o mal de maneira vingativa, mas retribua o mal com o bem. Me lembro de uma história da senhora Modesto Cravo. Modesto Cravo, de vez em quando aparece nas obras do Bacelli, hoje já no plano espiritual. Ela era uma senhora da alta sociedade lá de Minas Gerais. Se tornou espírita, era católica, fervorosa, família toda, as amigas, o círculo católico de Uberaba se fechava nela. De repente ela teve uma doença muito séria e foi tratada através dos remédios de Eurípides Barçanufo, pela psicografia de Bezerra de Menezes. Se tornou espírita, o mundo caiu na cabeça dela, né? Zabou. E aquelas amigas católicas se tornaram inimigas ferrenhas. Certa vez em casa, a campainha toca e vem uma daquelas chamadas amigas católicas trazendo uma linda caixa de presente. Ela recebe a caixa, agradece, volta para dentro de casa e abre a caixinha para ver o que tinha dentro. Fezes humanas. Fezes humanas. Ela ficou na dela, pegou, levou para o seu quintal, usou como adubo. Flores belíssimas cresceram, rosas belíssimas. Ela pegou e depois levou para aquela amiga tempos depois. Aí a amiga, mas que rosas bonitas.
é produto daquele esterco que você me deu. A mulher ficou sem graça. Eu acho que esse é o melhor exemplo de como você devolver o mal com o bem, né? Ela pegou aquelas fezes, adubou, fez lá botou no solo, as flores cresceram lindas e grandes, e ela deu de presente. Olha o efeito daquele seu presente. A mulher não tinha onde botar a cabeça, né? Isso é amor de doação. Outra de Fenelon, que já está acabando o nosso tempo, Fenelon diz que também podemos externar esse amor verdadeiro ajudando a nós do planeta Terra, como eu falei antes, nessa fase de transição, a atingir um melhor aperfeiçoamento moral. Você praticando a lei de amor, ou tentando praticar, pela nossa imperfeição, nós estamos ajudando nesse aperfeiçoamento moral, que vai trazer futuros compromissos, mas muito maravilhosos para todos nós, ao lado de Jesus. E acrescenta ainda, felicidade durante a vida. Você vai ser uma pessoa feliz. A pessoa que ama é uma pessoa feliz, não é uma pessoa rancorosa. O rancor vem do ódio, da insatisfação, sempre reclamando. Já viram aquelas pessoas sempre reclamando? Inclusive, a gente trabalha com algumas. É sofrível, né? Porque trabalhar lá numa pessoa assim, você já chega para trabalhar aquele astral negativo. Uma vez até tentei dar uma página de Emmanuel para essa pessoa. Aquelas páginas pequenininhas. Ela leu, o que você quer dizer com isso aqui? Que eu sou o quê? Aí eu falei, agora, poxa, o último recurso que eu tinha era de dar uma página espírita. O que você quer dizer com isso aqui? Aí eu parei, né? Eu fiz a minha parte. Então, com um exemplo, eu não tenho ódio por ele, não. Eu tenho até pena, né, por essa pessoa. Tem muita pena, porque a gente percebe que vai somatizando coisas ruins, até doenças kármicas poderão advir desse processo, dessa sistematização do mal pela mente, desejar o mal ao próximo. Determinadas doenças kármicas surgem dessa maneira. Você vai somatizando, acontece, né? Vai acontecer. Então a gente tem que orar por eles. Eu oro muito, boto o nome dele lá na nossa reunião mediúnica lá, mas a pessoa, se está melhorando, eu não estou observando, mas tem que melhorar, gente. Se não é nessa encarnação, vai ser na outra. De repente a gente vem junto de novo para ajudar, sabe? Ou eu não estou sendo paciente demais, tem que ser mais calmo, né? Atender, ser mais amigo, né? Mas é uma experiência, é uma experiência. E Samson, para a gente fechar. O que é que Samson fala aqui no finalzinho do capítulo 11? Algumas traduções vêm como Sansão, né? Mas é Samson, né? É Samson. No item 9, é a última participação de um amigo espiritual nessas instruções dos Espíritos em relação à lei de amor. Só vou ler um trechinho só. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo, a velha máxima de Jesus, né? Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse para com você. Se isso fosse realizado, não haveria problemas na face da terra, não teria egoísmo, não teria guerras, não teria lutas. Mas como está tão longe disso, né? Já melhorou bastante. Da época de Jesus para cá, já melhorou bastante. Mas ainda tem muito, mas muito que caminhar. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua. Porque esta família, vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. A família é universal.
Não existe A, B, figura A, C, D, não. Todos nós somos irmãos, uma mesma família. Então, o dia que a gente aprender a fazer a caridade fora do contexto familiar e ajudar ao próximo, mas com aquela vontade de querer realmente ajudar, de fazer o bem, aí nós vamos entender uma máxima de Kardec: fora da caridade não há salvação. E não há mesmo, gente. Não há mesmo, porque logo no início desse capítulo, está escrito o seguinte: praticar o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E o amor ao próximo é o princípio da caridade. Então, se eu não amo o próximo, eu não vou poder fazer a caridade. Vai ser uma mentira, gente. Vai ser um teatro. E chega de fazer teatro. E quando a gente receber aquele desvalido, aquele que necessita mais do que nós, na casa espírita, não o chamemos de assistidos, porque o verdadeiro assistido da casa espírita somos nós, os frequentadores e trabalhadores desta casa, que pela bênção de Jesus foi nos dada essa oportunidade de conhecer o seu evangelho e praticá-lo com amor. Reflitam nisso. Ninguém está na casa espírita por acaso. E ficamos de joelho, chorando, pedindo, implorando a Jesus esta oportunidade. E nós vamos fazer teatro, mais uma vez, como nós fizemos na época do catolicismo, do protestantismo, ou de outras religiões que pertencemos no nosso passado. Aproveitemos essa oportunidade com dignidade, com postura cristã, espírita cristã, e que Jesus nos abençoe. Muita paz.